Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula de elementos finitos, aula prática, nossa primeira análise. Então, para aqueles que já têm o software, o ANSYS, que a gente vai mexer, essa é uma aula que a gente vai aprender a colocar a mão na massa realmente. Para aqueles que não têm, acesse o link aqui embaixo, acesse nossa aula passada para aprender até como baixar o ANSYS estudantil. O conceito inicial dessa aula, da análise de elementos finitos, é que a gente precisa ter uma definição do objetivo da nossa análise muito clara. Ou seja, para que você quer essa análise de elementos finitos? Quais são os seus objetivos, os resultados, o que você quer validar, quais são as respostas que você quer responder, enfim, um objetivo bem definido do que você quer fazer com essa análise. Parece uma pergunta simples, mas geralmente quando você se pergunta para alguém qual é o objetivo dessa análise, isso causa muita dúvida e não é uma pergunta de fácil resposta. Nós vamos explorar isso um pouco mais no decorrer dessa aula e vai ficar mais claro para vocês como a gente pode definir bem o objetivo de uma análise de elementos finitos. Bom, para definir os modos de falhas, que eles são super importantes, antes disso a gente precisa definir os materiais, conhecer o material, a carga e condição de contorno. Esses são os nossos três elementos principais. Qual é o material da nossa peça? Ele é um aço, ele é um alumínio, um ferro fundido. Cada material tem um tipo de modelo de material adequado, uma análise que deve ser feita. O carregamento, ele influencia diretamente qual tipo de análise que a gente está fazendo e também as condições de contorno para a gente saber, por exemplo, qual tipo de contato, como que a gente vai fazer essa restrição, etc. Os modos de falha, a gente tem que entender como que o equipamento, o produto, ele pode falhar. Por exemplo, esse equipamento, esse produto está submetido a carregamento cíclico, ele pode falhar por fadiga. Qual que é o ciclo de temperatura de operação dele? Pode acontecer uma fluência, ele está submetido a carregamento compressivo, ele pode flambar. Então, isso tem que estar muito claro e muito bem definido para a gente saber quais são os modos de falha que a gente está tentando prevenir e quais são os tipos de análise que a gente tem que fazer para identificar cada modo de falha. Isso também, esses modos de falha, para aqueles que estão na indústria de desenvolvimento de produto, isso sai do DFMEA. O DFMEA, ele analisa esses modos de falha e as análises já é um output dessa ferramenta para que você possa prevenir o acontecimento do modo de falha. Depois disso é a execução da análise em si e as conclusões. Quais as conclusões que você tira dos resultados? O que você está interessado em identificar como conclusão? As tensões, as deformações, os deslocamentos, o que você quer tirar dessa análise. E como eu já comentei na aula passada, a simulação de elementos finitos, a gente sempre está tentando representar uma condição de um equipamento real, uma condição real do equipamento para que a gente possa simular no ambiente virtual para identificar quais são essas respostas estruturais. Então, ter em mente, conhecer qual é o caso real, isso é muito importante. Naquela sequência que a gente tinha falado, nós temos o caso real, a gente vai transferir esse caso real para o nosso modelo matemático, computacional, que é o software de elementos finitos, e a gente vai chegar na solução aproximada. Então, nesse caso aqui, nessa primeira aula, como a gente sempre está levantando a questão de simular algo que seja real, a gente trouxe uma aplicação em que a gente vai simular a condição de um protótipo. E na próxima aula também nós vamos fazer o ensaio de extensometria com esse protótipo para a gente analisar as deformações atuantes. Mas aqui, na minha foto aqui ao lado esquerdo, existe o protótipo. O protótipo nada mais é do que tem um suporte de madeira, um corpo de prova de aço baixo carbono, e na ponta desse corpo de prova tem um peso de aproximadamente aí 700 gramas. E a gente sempre, para análise de elementos finitos, você sempre tem que ter o seu modelo CAD. No desenvolvimento do produto, até o CAD ele pode vir antes da peça real, mas sempre um vai correlacionar com o outro, né? Isso já é sabido por todos que trabalham nessa área.
Então aqui qual que é o objetivo da nossa análise? É identificar se esse peso, se o corpo de prova ele resiste ao peso que a gente vai colocar nele. E o que é importante a gente conhecer? Por exemplo, esse peso, ele vai ser colocado uma vez só ou ele vai ficar variando? Você tem um carregamento cíclico nele? Qual que é o ciclo, a faixa de temperatura que ele está atuando? É a temperatura ambiente, não é? A temperatura ela influencia diretamente a resistência mecânica do material. Por exemplo, esse outro ponto, esse corpo de prova, ele sofre ação do vento, você vai ter uma força do vento também. Você tem atrito com outros componentes que possam prejudicar o corpo de prova. Então você tem que identificar todas essas condições, todas as características do corpo de prova, do seu sistema sob análise para você identificar os modos de falha. Você está querendo prevenir uma ruptura plástica, uma fadiga, uma fluência, um desgaste, uma flambagem. E nesse caso, como está sendo a nossa primeira aula, nós vamos, o nosso modo de falha aqui é a ruptura plástica. Então a gente está interessado numa condição estática em que esse peso ele vai ser colocado uma vez no corpo de prova e a gente está interessado em identificar se a máxima tensão ela é maior ou menor do que o limite de escoamento do material, ou seja, a gente vai ter uma ruptura plástica ao colocar esse peso, ao apoiar esse peso no corpo de prova. Essa é a resposta que a gente quer obter. Então, relembrando o procedimento da análise de elementos finitos e já aqui um planejamento para os nossos passo a passo, a gente vai começar de uma geometria CAD, que é exatamente todo o modelo, e essa geometria CAD geralmente ela é utilizada para fabricação, ela não é utilizada para elementos finitos. Essa geometria ela tem que passar por um processo de simplificação, nós vamos analisar isso. A peça real que ela vai para a fabricação, ela tem um desenho, por exemplo, de produção, não é a mesma peça, o mesmo modelo que vai para o software de elementos finitos. Depois disso, a gente passa para o software de elementos finitos, onde a gente define contato, material, carga, restrição, faz a malha e resolve o modelo e obtém os resultados em si. Bom, então esse é o planejamento da análise de elementos finitos, o passo a passo. A parte de geometria, de simplificação, nós vamos fazer no SolidWorks, e a parte de elementos finitos, nós vamos fazer no ANSYS. O ANSYS ele tem um software para simplificação de geometria, na versão estudantil é o Design Model. Como a gente está acostumado a mexer no SolidWorks, nós vamos fazer essa simplificação no próprio SolidWorks, mas você fica à vontade de fazer no Design Model ou qualquer outro software CAD que você tenha e tenha mais afinidade com ele. Bom, então aqui a gente está no SolidWorks, a gente tem o modelo CAD representando exatamente a geometria. Aqui nós temos a madeira, aqui o corpo de prova e aqui o peso de aço. E a primeira pergunta que vem para a gente é o que a gente tem que levar para o software de elementos finitos e o que a gente tem que simplificar, né? Bom, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é falar, vamos levar tudo, leva a madeira, leva tudo no software de elementos finitos e daí a gente resolve lá. Acontece que o software de elementos finitos ele não é uma análise simples e tão fácil de fazer. Então a gente sempre está interessado em obter um modelo simples que nos dê respostas boas. Quanto mais a gente possa simplificar o nosso modelo, mantendo a acuracidade e obtendo resultados bons, isso você vai ter a melhor custo-benefício aí entre termos de análise e tempo computacional, complexidade e outros fatores. Então aqui, como a nossa intenção é a gente analisar o corpo de prova, nós vamos fazer uma análise de elementos finitos focado no corpo de prova. Quando a gente pensa em como esse corpo de prova ele é preso, né? A gente tem um parafuso, 2 parafusos ali na madeira, tem a porca, e depois na parte do carregamento nós temos um parafuso, tem uma arruela ali e uma porca prendendo, né? Então essa condição que ele está preso, isso aqui tem que ser representado na análise de elementos finitos para que a gente tenha resultados bons. Então aqui o primeiro passo eu vou isolar apenas o corpo de prova para a gente analisar ele.
Isolando esse corpo de prova, a gente tem uma geometria aí com uma espessura de 3 milímetros e todas as características do corpo de prova, e que agora a gente tem que falar assim, o que a gente tem que mudar nesse corpo de prova para passar para o software de elementos finitos. O primeiro ponto é que essa geometria sólida, ela tem uma espessura muito pequena em relação ao comprimento. Isso é típico de chapa, né? Quando acontece isso, se a gente for levar essa geometria para o software de elementos finitos, a malha ela vai ser uma malha sólida e essa malha ela vai ter que ter o tamanho da espessura, no mínimo, né? Então, ela vai ter 3 milímetros e na outra dimensão do comprimento ela pode ter um tamanho muito maior. E ela vai ficar com uma razão entre as arestas desse elemento muito desproporcional, que já não é uma característica boa de malha. Nós vamos separar a aula só para falar de malha, mas resumindo aqui, você tem uma malha que não tem uma condição boa. Outro ponto é que fazendo uma malha desse tipo, você vai ter muitos elementos, você vai ter vários elementos, o que acarreta numa resolução um pouco mais demorada. E um dos pontos mais importantes aqui que eu considero é que o elemento sólido, várias normas dizem que para você obter o efeito de flexão, você tem que ter mais de um elemento ao longo da espessura. Então você imagina que, no mínimo, vamos falar de 2 elementos ao longo da espessura. Eu vou ter que ter um elemento de 1,5 mm. Eu vou lotar essa peça aqui de elementos, sendo que não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque existe o elemento shell, o elemento de superfície. Esse elemento de superfície, ele é feito em uma superfície, então você não tem esse efeito da espessura, mas esse efeito da espessura é contabilizado no próprio software de elementos finitos. E ele obedece à lei a teoria das placas finas, onde a gente não tem deformação e tensão na direção da espessura. Então, essa tensão existente na direção da espessura, ela é zero. E isso acontece quando a minha razão entre a espessura e o comprimento da peça, ela é muito grande, ou seja, você tem um grande comprimento em relação a uma pequena espessura. Então, para a simplificação, nós vamos gerar uma superfície média. O SolidWorks tem uma ferramenta de superfície que eu vou selecionar as faces e vou aplicar um offset de 1,5. Eu vou gerar uma superfície média, 1,5 é metade da espessura. Então, eu gero essa superfície média e depois eu excluo esse corpo sólido. E a partir desse ponto a gente tem um corpo de prova que é uma superfície. Bom, então aqui a gente tem nosso corpo de prova em superfície, mas outro ponto a se pensar agora é como nós vamos aplicar a condição de contorno, a restrição e como nós vamos aplicar a força. A primeira ideia que vem na nossa mente é falar, eu vou restringir essa aresta, então onde está o parafuso da madeira eu restringo essas arestas, e a força eu aplico nessa outra aresta na ponta do corpo de prova. O que acontece? Quando você aplica uma força ou tem restrição em aresta, você tem uma grande probabilidade de ter uma singularidade de tensão. Essa singularidade de tensão é um ponto de tensão elevado que ele é ocasionado por uma situação que não é real. A gente fez um artigo sobre singularidade de tensão. E se você tiver mais interesse nesse assunto, acesse o link aqui embaixo. Essa singularidade de tensão, então, ela acontece porque você está, por exemplo, aplicando uma força em um ponto, em uma aresta, em uma área que tende a zero. Então essa tensão ela vai tender ao infinito. Se a gente for analisar de outra ótica ainda, isso não é real. Você aplicar uma restrição em uma aresta e uma força em uma aresta não é real. Por menor que seja essa área, você tem uma área onde essa força é aplicada. Nesse caso aqui do nosso corpo de prova, quando a gente olha para a realidade, a gente tem a porca, a gente tem a madeira fazendo contato na restrição, e a gente tem a arruela ali no parafuso onde a gente aplica a força. Então a gente tem uma condição em que realmente não é aplicado a força ou a condição de contorno nessa aresta. Então aqui você pode pensar também em fazer a restrição nessa face,
Ou você pode pensar também em desenhar uma linha de divisão, que seria uma separação da superfície, simulando essas porcas e arruelas. E é o que eu vou fazer. Então, eu desenho essa circunferência que represente a arruela. Crio uma linha de divisão. Então aqui, veja que ficou separado, né, as superfícies, para você conseguir aplicar essa condição de contorno. E aqui, onde eu vou ter a força aplicada, eu vou fazer a mesma coisa. Bom, legal. Então a gente tem aqui o nosso campo de prova simplificado. A gente já pensou em como nós vamos aplicar essa condição de contorno e está pronto para levar para o ANSYS. O único detalhe agora é que se você estiver mexendo com SolidWorks ou qualquer outro software CAD, Inventor, ProEngineering, você tem que salvar em step. Então, vem salvar como salva em um formato universal. Pode ser step, pode ser AGIS. Eu sempre prefiro trabalhar com step. Então, salve em step e depois você vai importar no ANSYS. Nós vamos separar essa aula em duas aulas, para não ficar tão grande. Nós vamos separar esse conteúdo em duas aulas, para não ficar tão grande. Então, na próxima aula, a gente já vai começar diretamente no ANSYS. Valeu, tchau!